Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 21. Então, essa semana passada foi a semana universitária, então nós não tivemos aula. Então, isso é bom, semana universitária interessante, mas o problema é que daí a gente ficou uns 10 dias sem aula, e isso realmente cria uma perda, a gente esquece o que estava fazendo, perde todo o embalo que a gente estava. Mas é o jeito. Então, hoje eu vou começar fazendo uma recapitulação, vou recapitular o que nós vimos na aula passada, da parte da economia keynesiana, e vamos em frente. E faltam só umas 8 aulas até o final do curso. E nós... Então, vamos chegar nessa reta final. O que a gente falta? A gente vai entrar ainda... Hoje a gente já começa o balanço de pagamentos. E depois... Deixa eu parar um pouquinho. Estou vendo que a minha internet está falhando um pouco. Pronto, acho que já restabeleceu. Então, vamos começar balanço de pagamentos e a gente continua na aula que vem, e mercado de câmbio e tudo isso faz parte. Depois, o que vem depois? Vem a parte de pobreza. Ainda em balanço de pagamentos vai ter uma parte sobre economia aberta, que talvez seja a parte mais difícil da disciplina, mas a gente vai ver. O importante é o nível de profundidade que a gente precisa numa disciplina de introdução à economia, então isso vai ser razoável. E daí desenvolvimento, pobreza, desigualdade, e aí finalmente uma aula sobre economia brasileira em si, aplicando essas coisas todas, especificamente a economia brasileira. Então é isso, vamos em frente. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, espera aí que eu vou compartilhar a tela aqui. Espera aí que meu PowerPoint caiu por alguma razão. Deixa eu restabelecer aqui. Opa! Tem alguma coisa estranha acontecendo no meu PowerPoint. Acho que deixa eu fechar o PowerPoint e abrir tudo de novo. Pronto. Vou abrir de novo as telas. Eu já tinha as 2 apresentações abertas, mas aí quando eu compartilhei, deu algum problema. Tá. Acho que agora vai. Então, tá. Então, eu vou recapitular essa primeira parte bem rápido, que a gente já viu isso 2 aulas atrás. Mas aí, quando eu chegar nos gráficos, vamos ver com mais cuidado, para lembrar, para botar a gente de volta no ritmo da disciplina.
Então, a gente fez aquela comparação entre a abordagem clássica, Adam Smith e esses outros, que isso durou durante uns 150 anos ou mais, até a Depressão de 30, e depois a visão de Keynes, que durou, passou a ser a visão dominante a partir da Grande Depressão, até a década de 70, mais ou menos, e a partir dali teve uma queda também com várias outras visões surgindo. Então, está aí o Keynes. Então, a visão keynesiana, basicamente, a inovação era que, na visão clássica, havia aquela ideia de que o mercado, por oferta e demanda, iria se autocorrigir sempre. Iriam acontecer recessões, desemprego, depressão, falta de atividade, sempre acontece na economia, mas aí o próprio mercado se ajusta, com o preço subindo, sinalizando escassez. Quando tem uma depressão, os preços de mão de obra, de capital, de empréstimos caem, aí os empresários vão aproveitar os preços baixos e para investir mais. E esse investimento faz subir a atividade econômica automaticamente. Aí o Keynes, especialmente olhando em 1930, a Grande Depressão, onde essa autocorreção não aconteceu, não foi uma grande depressão, não foi só uma recessão passageira. Aí ele veio com essa ideia de que falta espíritos animais. Os empresários, mesmo diante de preços baixos, preços de mão de obra baixo, taxa de juros baixas, resolvem não investir, resolvem esperar um pouquinho mais. E ao fazer isso, eles não estão contribuindo para a volta da atividade econômica, e aí que aquilo pode perdurar. E a solução keynesiana, então, seria o próprio governo, nesse momento de baixa, investir, ou criar atividade econômica, criar emprego, gerar demanda agregada. Então, essa é basicamente as duas. E por que ou por causa de espíritos animais, ou porque os preços não podem abaixar, tem rigidez de preço. Por exemplo, pode ter leis que dizem que o salário não pode baixar além de um certo tanto. Então, aí os preços não sinalizam escassez. Então, tá. A gente viu tudo isso. Aí nós vimos isso aqui, isso aqui é a aplicação. Desculpe. Uma visão gráfica disso aqui. Então, a gráfica, o que a gente tem nos eixos? A gente viu isso na aula passada, mas vamos ver com cuidado, porque isso aqui é importante. Então, a gente tem a quantidade produzida, isso aqui é macro, né? Então, é no país como um todo. Quanto foi produzido no país como um todo, o produto. A gente viu como é que mede o produto. O produto é aquele Y igual a C mais I mais G mais X menos M. Então, esse é o Y do produto. E a gente viu também que outra forma de medir é o dispêndio, quanto que as pessoas gastam, quanto que é comprado. Então, eixo horizontal, quanto que é produzido, eixo vertical, quanto que é comprado, e você espera que tenha um equilíbrio, que tudo que é produzido deve ser comprado eventualmente, né? Então suponha que... e nós temos aqui o consumo. Repara que o consumo é relacionado com o produto igual a renda, então posso falar o produto igual a renda. Então, quanto maior a renda, maior o consumo. Faz sentido, né? Se você ganha mais, você vai comprar mais coisas. Só que a inclinação dessa curva não é essa linha pontilhada, é uma inclinação de 45 graus, onde tudo que você ganha a mais, você consome a mais. Na vida real, a maioria das pessoas não fazem isso. Você ganha R$1.000 a mais, você vai gastar uns 900 a mais. E aí, os outros 100 você poupa. Então, essa é a propensão marginal a consumir. Então, quando sua renda aumenta X%, quanto que você vai consumir a mais? Então, ela está aqui. Um primeiro equilíbrio que a gente pode pensar seria assim, se tudo que é produzido é comprado, então Y0 seria o equilíbrio aqui. Só que numa economia tem uma outra parte que a gente viu, que é esse investimento. Então, na verdade, o equilíbrio seria aqui. Tudo que é consumido, mais o que é investido,
é comprado. Tudo que é produzido é comprado ou por consumidores, ou por pessoas, ou por investidores. Repara outra coisa que é importante que está escrito aqui. O investimento é sempre do jeito que está desenhado aqui, o investimento é sempre constante. Ele é independente do produto. O investimento depende de expectativas sobre o futuro, não sobre só a sua renda agora. Isso é uma simplificação, mas é uma boa simplificação nesse nível aqui. Então, essa distância aqui é o consumo e essa distância aqui é o investimento. Então, se Y1 é um equilíbrio, porque tudo que é produzido é comprado. Se por acaso a economia produzir mais do que Y1, o que vai acontecer, se produzir mais do que Y1, nem tudo está produzindo mais do que as pessoas querem comprar, vai ter estoques, né? Inventários e estoques vão aumentar, e aí com os estoques aumentando, no próximo período, os produtores vão dizer, melhor a gente produzir menos, porque a economia não está absorvendo tudo que a gente comprou. E aí, naturalmente, se desloca na direção do equilíbrio. E, da mesma forma, se a economia está produzindo pouco e o dispêndio é mais do que está sendo produzido, como é que pode? Deixa eu esperar a minha internet. Aqui diz que ficou instável, deixa eu esperar voltar. Tá. Se o dispêndio, as pessoas estão comprando mais do que foi produzido, isso é porque estão comprando coisas que foram produzidas no passado, que está nos estoques. Então, aí os produtores vão falar, poxa, o mercado está absorvendo tudo que a gente produz e ainda coisas que estavam estocadas vão aumentar a produção. E quando eles aumentam a produção, daí a produção vai tender a Y. Então, é um equilíbrio, quer você esteja para cá ou para cá, é como se fosse uma tigela. Eu estou dizendo uma lateral de uma tigela aqui, assim, ó, com a minha setinha. Então, se você estiver em qualquer lugar aqui, você vai cair para cá, qualquer lugar aqui, você cai para cá. Tá? Então, Y é um equilíbrio. Então, nos períodos normais, pela visão clássica, se viria, então, tem esses choques, períodos de aquecimento, períodos de recessão, mas a economia vai lidar com isso e vai se autocorrigir. Mas o que pode acontecer, e aqui que entra a parte keynesiana, suponha que Y é o equilíbrio, só que a economia, esse equilíbrio é um equilíbrio onde se não está usando toda a capacidade produtiva da economia. A economia tem mais capacidade produtiva, Y2, então tem fábricas funcionando tempo parcial, trabalhadores que estão trabalhando menos horas do que eles poderiam trabalhar, equipamentos que não estão sendo usados, armazéns que não estão sendo usados, etc. A infraestrutura está sendo subutilizada. Então, isso quer dizer que a economia, o equilíbrio é um equilíbrio de subutilização da economia. Isso é ruim, você gostaria que a economia fosse ao seu potencial, que empregasse todo mundo, que usasse toda a capacidade produtiva, quase toda a capacidade produtiva. Só que a economia não está fazendo isso sozinha. O equilíbrio vem se você der se o início da economia der algum choque na economia, fizer ele vir para cá de alguma forma, ele vai tender a voltar para cá. Então, o que precisa? Esse é o exemplo da Grande Depressão, a Depressão de 2008. Precisa daí, pela solução keynesiana, é o governo dar um choque. O governo aumentar os gastos. Então, é o que está aqui. O consumo só vem até aqui, o investimento até aqui, mas o governo gera essa quantidade de atividade econômica a mais. É um choque keynesiano, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Como é que ele faz isso? Ele pode começar programas de obras, pode criar, eu mencionei na aula passada, contratar gente para cavar buracos de manhã e outras pessoas para tamparem os buracos. Soa meio ilógico isso, mas isso gera renda. Isso põe dinheiro na mão das pessoas, as pessoas vão gastar esse dinheiro, e aí as outras pessoas recebem esse dinheiro e esse impulso econômico vai se multiplicar pela economia.
A gente já vai ver essa ideia do multiplicador daqui a pouco. Então, aí quando chega aqui em Y2, com esse gasto adicional do governo, você está na linha pontilhada novamente. Então, é um equilíbrio. Agora, Y2 é um equilíbrio. Então, com essa diferença, a economia atingiu um novo equilíbrio. E um equilíbrio no seu potencial, não naquele equilíbrio de subutilização que era Y. Então, tá. Bom, uma coisa que você tem que questionar, isso que eu botei aqui, é qual é a capacidade do governo acertar, de fazer exatamente a quantidade correta de estímulo para trazer para o Y2. Se ele errar de menos, se ele fizer um estímulo pequeno demais, não vai resolver o problema. E se ele fizer um estímulo muito grande demais, vai ter um problema contrário. E da onde que o governo tira o dinheiro para fazer isso? Esse é outro problema. Em muitos casos, ele pode só imprimir esse dinheiro, só gerar esse dinheiro, e às vezes numa depressão justifica isso. Agora, na pandemia, ocorreu muito isso pelo mundo e aparentemente, havia justificativas para isso. Não está claro, porém, quais vão ser as consequências. Será que vai gerar inflação? Parece que no Brasil já começou a ter inflação. Ou será que não vai ser o caso? A gente ainda vai ver isso no próximo ano. Mas é bom ter isso em mente, essa ideia de que qualquer momento que tem um desemprego, uma subutilização, é só o governo gerar demanda agregada? Sim, tem situações em que se justifica e bem feito funciona, mas tem situações em que não funciona tão bem. Por exemplo, na crise de 2008, no governo Dilma, usou-se esse artifício, como o resto do mundo usou também. E no Brasil, uma das formas que ele tomou no Brasil foi, por exemplo, de subsídios para compra de automóveis ou compra de linha branca, geladeira, fogão, essas coisas. E no Brasil não funcionou tão bem, não ajudou muito a resolver a crise e supostamente gerou dívidas e problemas com as contas nacionais brasileiras. Por isso que naquele vídeo que eu mostrei do Keynes e do Hayek, o Keynes estava bebendo o tempo todo, de noite, bebendo e todo alegre. A metáfora aqui naquele vídeo foi que esse dele ficar bebendo são esses gastos. Gastar é ótimo, o governo gastar, o governo fica popular e todo mundo fica feliz, mas aí a ressaca, no vídeo tinha ressaca no dia seguinte, porque o Keynes teve que ir vomitar lá no banheiro. A ressaca é a metáfora para, muitas vezes, o governo vai ter que arcar com as consequências desses gastos, ou via inflação, ou via dívida, ou problemas com as contas do governo. Então, tá. Então, foi isso tudo a gente está recapitulando ainda da aula passada. Acho que foi aqui que a gente parou. Esse é um livro de 2 ganhadores de prêmio Nobel em Economia, o Akerlof e o Schiller. E o livro é sobre Animal Spirits. Animal Spirits é engraçado, porque não parece matéria de economia, parece matéria de psicologia, né? Então, assim, que os investidores, em algum momento, eles veem preços baixos, veem oportunidades na economia, mão de obra está barato, dinheiro está barato, juros estão baixos, mas eles não resolvem não investir, não reagir a esses estímulos. E por quê? A explicação keynesiana é uma explicação psicológica, assim, é alguma coisa dos espíritos animais, o ânimo vital. Então, mas economia tem bastante de psicologia social, então é isso mesmo. Ok, foi aqui que a gente parou, então aqui é matéria nova. Nisso que eu acabei de descrever, tem um fator importante, que é essa ideia do multiplicador de renda. A gente falou assim que o governo chega e gasta, e, de novo, minha internet parece que está oscilando muito hoje. Bom, acho que estabilizou. Então, o governo gasta, digamos que o governo
coloca R$ 1 bilhão na economia, vem uma depressão, um período de desemprego e falências e fechamento de capacidade produtiva. O governo resolve fazer uma solução keynesiana, ele gasta R$ 1 bilhão de várias formas, ele tem várias formas de injetar isso na economia. Qual é o impacto que isso vai ter? Isso é direto, assim, 1 bilhão que o governo coloca gera 1 bilhão a mais de gastos? Ou isso tem um efeito multiplicador? Então, a resposta é que tem um efeito multiplicador. Mas qual o tamanho? Quer dizer, se o governo coloca 1 bilhão, isso vai gerar mais do que o nível de atividade de 1 bilhão. Então aqui está um exemplo. Eu botei aqui o Barack Obama, em 2008, implementou uma solução keynesiana, um pacote de estímulo fiscal de 800 bilhões. Quando a gente fala estímulo fiscal, o que quer dizer isso? Fiscal quer dizer das contas do governo. Então, o governo arrecada e gasta dinheiro, essa é a parte fiscal do governo. Tem a parte monetária, onde o governo lida com inflação, lida com oferta de moeda, mas fiscal. Eu acho que tem um desenhozinho aqui, tá o Obama. Isso aqui é uma charge no jornal. O Obama é meio que uma crítica, assim, que ele está injetando dinheiro na economia no meio da Grande Depressão de 2008, e todos os outros países fizeram isso também, mas está escrito lá no saco de dinheiro dele lá que é dinheiro de outras pessoas, né? Então, é muito fácil você ser um político e distribuir dinheiro e ficar popular quando é dinheiro de outras pessoas. Essa é a crítica da charge aí, mas havia grandes debates na época que ele fez até pouco disso. Que o Paul Krugman, que é um grande outro ganhador de prêmio Nobel, que sempre escreve no New York Times, ele é um keynesiano ferrenho, diz, tem que injetar muito mais dinheiro. O número que está aqui é 800 bilhões. 800 bilhões é muito dinheiro, mas tinha que fazer mais do que isso. Então, muito dessa briga é sobre qual é o efeito multiplicador. Esses 800 bilhões tiveram impacto de quanto? Foi mais do que 800 bilhões, porque os 800 bilhões são recebidos por firmas e pessoas que daí gastam, e essas pessoas que recebem deles gastam, e gastam, e gastam, e gastam, assim por diante. Cada vez as pessoas não gastam tudo, porque as pessoas poupam parte. Então, cada rodada dessa multiplicação é menor, e eventualmente tende a zero. E, no final das contas, qual que é o impacto total? É isso que a gente quer saber. Então, essa que é a questão. Aqui nesse slide está realçando um pouquinho essa ideia. Então, você pode estar preocupado, assim, a gente viu quando a gente estudou a inflação sobre a oferta de grana. Puxa, mas vai jogar esses 800 bilhões de dólares na economia? Isso vai gerar inflação? Mas aqui o segundo ponto, no meio de uma crise, no meio de uma grande depressão, quer dizer, tem gente desempregada, tem lojas fechadas, capacidade produtiva que não está sendo usada. Então, nessa situação, talvez não vai gerar tanta inflação, porque essa demanda nova que esses 800 bilhões e eles multiplicados que estão gerando na economia, simplesmente vai fazer com que mais pessoas sejam empregadas e tem as pessoas desempregadas para rapidamente serem colocadas naquele uso. Fábricas que estão funcionando abaixo da capacidade rapidamente vão poder atender aquela demanda. Então, não necessariamente precisa levar a um aumento de preços, inflação. Se não tivesse essa capacidade ociosa e tivesse essa demanda injetada na economia, não tinha como a economia responder rapidamente, que demora para aumentar a produção e produzir mais. Então, aí sim podia levar ao aumento de preço. Mas, de novo, é difícil o governo saber acertar a mão nesse tipo de coisa. Um estímulo desses tem que ser bem feito para realmente ter esse impacto de aumentar a atividade econômica sem gerar inflação. Então, vamos ver como é que é o tamanho desse multiplicador. Olha o slide aí, meio que quanto. Então, o governo faz um programa de obras, contrata uma empreiteira para construir estradas hidrelétricas, portos, etc.
Essas empreiteiras contratam trabalhadores, construção civil tipicamente contrata muita gente, é um bom jeito de injetar dinheiro na economia e talvez deixe obras, né, para o futuro. Aí os trabalhadores recebem os salários deles e vão para as lojas, vão para os restaurantes, vão para os supermercados, compram coisas, aí as fábricas que fornecem aquilo, as lojas, os restaurantes todos vão contratar mais gente e aquela atividade econômica está se multiplicando pela economia. Então, qual que é o impacto disso? Vamos ver aqui. Então, suponha um gasto de R$1 milhão. O governo injeta R$1 milhão. R$1 milhão é pouco num país grande como o Brasil, mas vamos lá, R$1 milhão. A gente está pressupondo que a propensão marginal a consumir é 0,8. A gente falou lá atrás o que era isso. Isso que é simplesmente o seguinte: cada R$1 a mais que um consumidor recebe, quando a renda dele aumenta R$1, quanto que ele gasta? Ele poderia gastar todo R$1. Mas geralmente, em termos macro, quando se junta todo, muita gente gasta, tem gente que gasta até mais do que o ganho, compra mais do que a renda aumentada permite. Mas em termos macros, em termos agregados, a economia, tipicamente, muita gente não vai gastar tudo aquilo. Então, a propensão marginal a consumir é menos do que 1. Aqui eu botei como exemplo 0,8. Então, no primeiro momento, no meio de uma depressão, o governo resolve, vamos fazer uma política keynesiana. Um nome que eles usam muito para isso, desde a crise de 2008, é um afrouxamento quantitativo. Então, afrouxamento assim seria, eu acho que em inglês é quantitative easing, então QE. E acho que afrouxamento quer dizer o seguinte, é que o seu orçamento está restringindo você está restrito porque você não tem dinheiro para pagar todas as suas contas, você recebe mais dinheiro, então afrouxou essa restrição que seu orçamento estava botando sobre você. Então, o governo injetou 100 milhões, aí as pessoas vão pegar as empresas, os produtores, os consumidores, todo mundo que vai receber parte daqueles 100 milhões. Por exemplo, na pandemia, chamava isso de auxílio emergencial. Então, as pessoas pegavam o auxílio emergencial e gastavam. Só que eles não vão gastar... Bom, primeiro o governo gastou 100 milhões, aí as pessoas pegaram aqueles 100 milhões e pouparam 20%, e daí e gastaram o resto, deu 80 milhões. Então, já teve um gasto de 100 milhões e outro de 80 milhões, 180 milhões. Aí as pessoas que receberam aqueles 80 milhões vão poupar 20% daquilo e gastar os outros 80% mais 64%. E vai fazendo isso sucessivamente vezes, cada vez vai tendo um impacto menor, na próxima rodada está dando um impacto menor, mas está aumentando o impacto total. Então, você pode fazer essa série aqui, é como se fosse assim, aqui é 1, aqui é 0,8, aqui é 0,8 vezes 0,8, aqui é 0,8 a cubo. Então, essa série aqui, eventualmente, 0,8, quando tiver elevado a 10, vai ficar um número tão pequeno que não está adicionando quase mais nada. Então, você chega num número aproximado ali, e em vez de escrever dessa forma, um jeito mais fácil é escrever assim, 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Como eu falei que era 0,8, veja no exemplo aqui. Então, o aumento de renda vai ser esse gasto. Qual vai ser o impacto sobre a renda? Vai ser, né, o multiplicador aumentou quanto a renda? Vai ser esse gasto inicial do governo, que no nosso caso é 100 milhões, vezes 1 sobre 1 menos propensão marginal a consumir. Então, no nosso exemplo, o aumento do gasto, o gasto foi de 100 milhões, 1 sobre 1 menos 0,8 é igual a 1 sobre 0,2, 1 sobre 0,2 é 5. Então, os 100 milhões se multiplicou por 5 e gerou um gasto total de 500 milhões. Então, o gasto, a injeção, o quantitative easing, o afrouxamento quantitativo que o governo fez, o impulso keynesiano que o governo fez de 100 milhões, gerou um aumento na renda de 500 milhões. Então, esse é o multiplicador. O multiplicador de 5 é um multiplicador grande. Então, ele diria assim,
Se você visse que um país o multiplicador é 5, você diria assim, olha, essa é uma boa solução para a nossa recessão aqui, para a nossa depressão. Um multiplicador de 5 vale a pena fazer. O governo vai ter, né, tem que gerar esses 100 milhões de alguma forma ou outra, isso pode, né, gerar dívida, um custo para o governo, mas ele tem um impacto grande em gerar renda, ou seja, gerar demanda, gerar salários, empregos, atividade econômica. Só que ninguém sabe exatamente qual é o multiplicador. Existem grandes debates sobre isso em economia. É esquisito isso, porque você pensaria assim, poxa, mas por que eles não verificam, pegam os dados e tentam descobrir qual é o multiplicador? Mas acaba que não é tão fácil. E como isso é um negócio bem controverso ideologicamente, as pessoas brigam muito. Quem é contra, quem é mais liberal no sentido econômico, geralmente é contra essas intervenções keynesianas do governo, gastar do governo, gerar demanda agregada. Acho que essas intervenções do governo podem gerar mais distorções do que resolver. Então, eles tendem a dizer o multiplicador é pequeno. Aqui isso pode funcionar nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil o multiplicador é pequeno, o governo vai gastar um monte de dinheiro, gerar um monte de inflação futura e dívida futura, deixar as contas do governo em desordem, e isso vai conseguir muito pouca atividade extra na economia. Enquanto que uma pessoa mais intervencionista chegaria e diria, não, no Brasil o multiplicador é alto, vale a pena, o governo vai ter um certo custo, vai ter que gerar esse gasto a mais, mas isso vai ter um grande impacto na economia, vai resolver um monte de problemas. Então, se você procurar isso, você vai ver que existem grandes controvérsias, grandes debates entre economistas sobre isso. Então, do ponto de vista assim da disciplina, você tem que decorar isso aqui. Isso aqui pode ter perguntas na prova. É uma forma bem fácil, né, e bem intuitiva também. O multiplicador de renda é 1 sobre 1 menos C. Repara que 1 menos C é 1 é o que, como se fosse o seu aumento da renda, menos o que você consome. Então, 1 menos C é propensão marginal a consumir, a poupar, desculpe. 1 sobre 1 menos propensão marginal a consumir é 1 sobre propensão marginal a poupar. Então, isso quer dizer, se as pessoas poupam muito, o maior que for S, se S é próximo a 1, você ganha R$100 a mais e você poupa todos os seus R$100. Então, isso quer dizer que o multiplicador é pequeno. Maior que for a propensão a poupar das pessoas, o menor que é o multiplicador de renda. E nessa situação, não valeria a pena muito o governo tentar fazer esse tipo de política keynesiana. Aqui no nosso país isso não funciona, porque as pessoas poupam. A gente vai jogar R$1 bilhão na economia, mas as pessoas simplesmente vão poupar isso e não vai ter estímulo nenhum. Isso é um negócio que o Keynes chamava de o paradoxo da poupança, the paradox of thrift da poupança. Eu mencionei isso na aula passada, eu acho. E o paradoxo é o seguinte, é que, do ponto de vista individual, poupar é uma boa ideia. Vocês sabem disso, que é sempre bom, pega a parte da sua renda, poupa, você vai ganhar juros e você vai ter esse dinheiro, esse poder de compra no futuro. Então, do ponto de vista individual, é bom. Mas se todo mundo faz isso, ao mesmo tempo, especialmente durante uma depressão, aí é ruim para a economia como um todo, porque está todo mundo poupando, toda a renda adicional que entra, inclusive a renda que o governo está injetando ali para ativar a economia, simplesmente vai para a poupança e aí o país não consegue sair da depressão. Então, daí o governo tem que achar um jeito de estimular as pessoas a gastarem mais. Aí eu botei como paradoxo da frugalidade. Então tá, então essa é a análise keynesiana. Então, resumo aí. Pode ser que falte demanda, tem uma depressão, um movimento cíclico da economia que
falta demanda agregada, os preços podem não baixar suficientemente para sinalizar isso e corrigir isso automaticamente. Tem problemas de espíritos animais, e aí justifica o governo intervir, o governo injetar, do ponto de vista keynesiano, pelo menos, o governo injeta essa demanda adicional, ela se multiplica pela economia e pode tirar a economia da depressão. Tá. No Brasil, na apostila que a gente usa, botaram assim, botem aspas, as políticas adotadas no Brasil em 2009, visando o estímulo à demanda por alguns produtos, como automóveis, tiveram um corte nitidamente keynesiano. Então a apostila reconhece, eu já tinha falado isso hoje aqui, no Brasil a gente usou isso, o Obama usou, como eu mostrei, vários outros países usaram, de novo na pandemia a mesma coisa aconteceu, e existe o argumento, pelo menos que no Brasil, né, em 2009, 2010, esse período subsequente, não funcionou tão bem no Brasil. Então, não é muito ao caso a gente... Tem gente que não concorda com isso, tem gente que concorda. Como eu falei, essas coisas são controversas e ideológicas, tem um componente ideológico, mas é bom sempre ter em mente que mesmo uma política keynesiana tem que ser bem feita, né? Ela pode gerar, às vezes, mais distorções do que conseguir corrigir. Ok. Mas que é só resumo. A gente vai voltar a ver esse mercado de fundo de empréstimos, talvez ainda nessa aula, vamos ver. Acho que mais na próxima aula. Quando a gente entrar em mercados abertos. A gente viu a ênfase em poupança e investimento. Os bancos intermediam isso. Vimos que o Brasil tem poupança baixa. Apesar de ter muitas oportunidades, falta poupança no Brasil. A poupança no Brasil é 18%, 19%. Outros países da América Latina têm mais poupança. Muitas vezes isso é resolvido no Brasil com poupança externa. A gente ainda vai, quando a gente for entrar numa economia aberta, a gente vai ver isso. Mas nem essa poupança externa, que é boa, ela vem e gera tecnologia, gera atividade econômica, ela só entra quando não tem incertezas. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um período de grande incerteza no Brasil e no mundo em geral, então não temos acesso a tanta poupança externa quanto provavelmente a gente quer e quanto gostaria de entrar aqui. Tem muito, como eu falei, tem muito capital estrangeiro que quer entrar no Brasil e é importante que entre, especialmente, como eu falei, para vocês que vão estar no mercado de trabalho daqui a 3, 4 anos. Ok. Nos slides tem toda uma comparação. Eu não vou reler isso aqui, fazendo um resumo de tudo que a gente já viu, comparando a visão clássica com a visão keynesiana. Se vocês quiserem, é bom olhar nos slides. Quando forem estudar isso aqui, olhem nesses slides aqui. Agora, tem mais um tema aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem mais um tema aqui nesse pedaço aqui, que é a ideia de curva de Phillips. Então, deixa eu descrever, que tem a ver com tudo isso que a gente viu. Então, o que é uma curva de Phillips? Phillips é um economista. A curva de Phillips pegou o nome dele. Lembra que a gente viu no modelo keynesiano que um problema que tem na economia é que pode haver falta de demanda agregada, falta de atividade econômica, gerando desemprego, e pode ter um excesso de demanda agregada, gerando inflação. Então, se a economia está ou muito aquecida, levando à inflação, ou muito desaquecida, gerando desemprego, tem essas duas coisas que a gente não gosta, inflação e desemprego. E cada um é um lado diferente dessa coisa. Então, a intuição é que tem esse trade-off entre os dois, entre desemprego e inflação. Então, a curva de Phillips tenta captar essa ideia do trade-off.
Então, está aqui a curva, uma curva só desenhada aqui. Depois a gente vai ver alguns dados. E ela é negativamente inclinada. Esse que é o ponto. Ou seja, o trade-off. Você gostaria de ter pouca inflação e pouco desemprego. Você gostaria de estar aqui, algum lugar aqui. Só que a realidade da economia é que você só pode estar em algum lugar nessa curva aqui. Então, você pode ter... Aqui você tem baixa inflação, repara que a inflação está bom, então por esse lado está ótimo, baixa inflação, mas o desemprego está alto. Então, eu disse, poxa, como é que o desemprego alto é muito ruim, né? É ruim, perverso para a vida das pessoas, para as famílias, para as empresas. Então, como é que a gente faz para abaixar o desemprego? Então, você faz políticas para abaixar o desemprego, por exemplo, reduz a taxa de juros, estimula a economia. Aí isso reduz o desemprego, mas aumenta a inflação. Porque aí você estimula a economia, tem mais demanda pelos produtos, os preços sobem. Ou então o contrário. Às vezes a gente pensa em Brasil, dado o nosso passado inflacionário, esse é o maior problema que a gente tem. Então, a inflação está alta. Se a inflação está alta, quer dizer, a economia está aquecida, o desemprego está baixo. Então, você quer baixar a inflação, mas você teria que aceitar mais desemprego. Então, essa que é a dura realidade, o trade-off. Tipicamente, você vai querer estar em algum lugar aqui no meio, onde tanto o desemprego como a inflação são relativamente baixos. Então, essa ideia da curva de Phillips é bem intuitiva. É tão intuitiva que você pensaria assim, isso deve ser uma verdade absoluta. A gente vai ver que nem sempre é. Antes disso, vamos só ver graficamente isso aqui. Vocês estão acostumados que a gente vê tudo graficamente. Aqui está a oferta da economia. E pensa na oferta como a oferta agregada, que a gente está em macroeconomia, a oferta de todos os produtos da economia ao mesmo tempo. E aqui a demanda. Esse é o equilíbrio. Preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. Aí entra, vamos ver o choque que a gente vai fazer aqui. Uma nova fábrica abre numa cidade, gera mais emprego, aumenta a demanda de todos, a curva de demanda se desloca para cima. Então, ela se desloca, há mais quantidade sendo produzida, mas há uma inflação. Então, mais quantidade sendo produzida quer dizer que reduziu o desemprego, para produzir mais, teve que contratar mais gente, fazer mais atividade econômica, mas gerou uma inflação. Então, nesse caso aqui, você passou do ponto A, onde você tinha um certo desemprego, uma certa inflação, e aqui você reduziu o desemprego, né? A nova fábrica contratou um monte de gente, mas aumentou a inflação. Então, isso encaixa bem com essa visão keynesiana. A ideia é ser mais ou menos que cada país teria que escolher o ponto na curva de Phillips que ele quer estar. Escolher qual dos dois males você quer menos e aceitar um pouquinho mais do outro. Seria inevitável, a ideia seria inevitável, tanto no curto prazo. Claro que a economia pode ter mudanças estruturais em que desloca a curva mais para baixo, mas no curto e médio prazo você está preso em uma curva só e os formuladores de política têm que escolher qual ponto eles querem. Então, aqui vamos ver só empiricamente como é que é isso aqui. Então, quando o Phillips fez esse estudo dele, que ele colocou essa ideia pela primeira vez, esses pontos vermelhos são os pontos que ele tinha. Então, os pontos vermelhos são entre 1950 e 1970. São 20 anos. E repara que eles parecem mais ou menos desenhar uma curva negativamente inclinada, parecida com o que a gente viu. Só que depois, então ele fez, todo mundo aceitou a curva de Phillips, todo mundo achava assim, realmente a economia segue essa ideia da curva de Phillips, mas aí veio uma década meio esquisita, década de 70 até 84, esses 15 anos aqui, se vê que eles simplesmente aumentou o desemprego e simultaneamente aumentou a inflação. Antes achava-se que isso não acontecia, que se aumentasse o desemprego, ia cair a inflação.
ou se caísse o desemprego, ia aumentar a inflação. Aqui aumentou os dois ao mesmo tempo, o que ficou conhecido como estagflação. Dá uma estagnação e uma inflação ao mesmo tempo. Então, isso aqui mostrou que a ideia simples de uma curva de Phillips nem sempre é verdade. Não é uma regra de ferro da economia, que sempre vai acontecer uma relação negativa entre desemprego e inflação. E aqui tá, você vê para outros períodos aqui. Então, o período de 48 a 69, os pontos azuis, isso aqui é para os Estados Unidos. Parece que sim, que tinha uma relação negativa, mas o período subsequente ficou até positiva a relação, o contrário do que devia ser pela teoria, e de 1981 a 12, simplesmente a inflação ficou mais ou menos constante e o desemprego variou bastante. Então, esses dados mostram que a ideia ingênua de que é uma curva de Phillips não funciona muito bem. Não é necessariamente, não vai acontecer necessariamente. E o Brasil, você pergunta, como é que é o Brasil? O Brasil segue uma curva de Phillips? A resposta é não. Esses dados são dados meio velhos, né? Só vai até 2007, mas você vê que tem um período negativamente inclinado, mas tem positivamente inclinado e tem muita oscilação e muitas coisas acontecendo aqui. Então, no Brasil, a economia é bem mais complicada do que uma simples visão ingênua de curva de Phillips. Ok, então é isso. É isso para essa parte. Deixa eu ver que horas são aqui. Então, nós temos ainda uns 25 minutos, pelo menos, ou mais, uma meia hora, que vamos seguir em frente para o nosso próximo tema. Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso que a gente acabou de ver, posso responder. Então, vamos seguir em frente. Deixa eu abrir aqui, peraí, que aquela hora fechou. Instantinho, só que... Pronto. Lembrando que esses slides estão todos disponíveis lá na minha homepage. A gente viu na primeira aula como é que... Então, esse é o tema novo agora. Tá, eu acho que a gente saiu, né? Tem uma coisa muito esquisita com o meu PowerPoint hoje que não está conversando bem com o Zoom. Já é a segunda vez que acontece isso, mas vamos seguir em frente. Eu já corrigiu. Então tá. Esse é o novo tema agora, é economia internacional. Nós vamos falar sobre economia internacional, ou seja, até agora nessa parte de macroeconomia, a gente fez uma premissa, vamos olhar só para um país, toda a atividade econômica dentro do país. Agora a gente quer adicionar, continuar olhando a atividade dentro do país, mas o país se relaciona com o resto do mundo, de várias formas. Ele exporta produtos, importa produtos, exporta capitais, importa capitais, pessoas, ideias, etc. Então, vamos inserir tudo isso. A parte de balanço de pagamentos vai olhar para um instante, está acontecendo muito aqui de aparecer que minha internet está instável. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o meu canal de internet para ver se melhora isso aqui. Tem dois canais aqui, às vezes... Às vezes fica melhor.
Vamos ver se isso aqui melhora. Então, aí, balanço de pagamentos, a gente vai ver como é que a gente registra essas atividades entre um país e o resto do mundo, parecido com contabilidade nacional, só que agora com esses balanços de pagamentos. Depois vamos falar do mercado de câmbio, oferta e demanda de divisas. E aí tem essa parte de macroeconomia, de economia aberta, que é aquela parte que eu falei que é um pouquinho mais complicada, tem os gráficos compostos de 3 gráficos simultâneos, mas para ver o que acontece quando a taxa de juros no país aumenta, atrai capitais, e esses capitais são divisa, então o que acontece com a taxa de câmbio? A gente quer ver essa relação entre a taxa de juros e a taxa de câmbio. Então, a gente não vai chegar lá hoje, mas é bom saber onde é que a gente está indo. Então, essa parte de economia internacional, nós vamos usar vários conceitos que já estudamos. Custo de oportunidade, sempre em economia, tudo tem custo de oportunidade, não existe almoço grátis, lembra? Vantagens comparativas, que vimos lá no começo, cada país tem vantagens comparativas, tem menor custo de oportunidade de produzir algum bem ou outro. Oferta, demanda e elasticidade, que está em tudo que a gente vê. Exportação e importação, vamos inserir isso, índices de preço que nós vimos, moeda, inflação e o mercado de fundos emprestáveis. Então, tudo isso vai vir à tona nessa parte aqui. Então, alguns temas, vamos ver esses registros, eu já falei, como é que a gente registra a atividade de um país com o resto do mundo. Vamos ver algumas teorias de comércio internacional, tipo a teoria das vantagens comparativas, e vamos olhar em detalhe taxas de câmbio, em particular a noção de paridade de poder de compra. Um jeito de medir taxas de câmbio controlando pelo poder de compra diferenciado que elas têm em um lugar versus outros. E daí essa relação entre transações externas e variáveis econômicas internas, entre a taxa de juros, como é que mudanças na taxa de juros de um país afetam a taxa de câmbio e os fluxos de capitais que geram essas mudanças. Então, vamos começar com balanço de pagamentos. Acho que hoje a gente vamos ver só esse pedaço aqui. Então, o que é um balanço de pagamentos? É um registro contábil de todas as transações efetuadas entre um país e o resto do mundo no período de um ano. Então, é um registro, é uma contabilidade que está sendo feita. Isso é feito, o Banco Central faz isso, eu vou mostrar, tem boletins mensais, você pode ir na internet, saber quanto que o Brasil exportou nesse mês, quanto que importou. Geralmente a gente liga para o ano. Então, no ano passado, qual foi a importação do Brasil, qual foi a exportação, ou a importação de máquinas foi tanto, a exportação de serviços, a entrada de capital, saída de capital, esse tipo de coisa toda. Então, é medido em dólar, porque são fluxos internacionais, e é feito, essencialmente contabilidade. Tem partidas dobradas, tem tudo que acontece, toda atividade econômica, uma exportação, por exemplo, ela gera um crédito e gera um débito. Uma entrada de capital gera um crédito e gera um débito. Então, vamos ver alguns exemplos disso aqui. Isso aqui é bem... assim, para você realmente aprender isso aqui, você teria que fazer... Tem gente que se especializa nisso né, e trabalha no Banco Central, trabalha em empresas e lida só com isso. Não é tão fácil assim, porque você tem que meio que decorar. São um monte de regras de contabilidade. Então, quando acontece, por exemplo, esse exemplo aqui, o Brasil, digamos que seja o Brasil importou equipamentos, 50 milhões de dólares de equipamentos e foi financiado por um banco estrangeiro. Então, como é que a gente vai escrever? Como é que o Banco Central registra isso? Então, na conta de crédito, ele diz assim, houve um empréstimo, foi um crédito, um banco estrangeiro emprestou para uma empresa no Brasil, e um débito é importação. A gente comprou, usou esse dinheiro para comprar o produto e teve a importação. Então, teve 50 milhões na conta de crédito, 50 milhões na conta de débito,
E com partidas dobradas é sempre assim, no final você vai olhar todos os créditos, a soma dos créditos, a soma dos débitos tem que dar a mesma coisa. Então essa genialidade das partidas dobradas, né, foi inventado lá séculos atrás, para a gente saber que está fazendo o registro correto. Do ponto de vista da disciplina, assim, vamos ver alguns exemplos, assim, você diz assim, poxa, mas eu não vou aprender a fazer balanço de pagamentos do nada. Não, você tem que aprender a estrutura geral e as ideias que estão por trás, e vamos ver ainda hoje alguns exemplos de exercícios, para você ver o tipo de exercício, o tipo de pergunta que pode cair na prova, e o jeito de estudar para isso, especialmente, é as aulas que os monitores dão. Né? Os monitores, os exercícios que eles dão, são exatamente do tipo que entra na prova. Então, lá mostra o nível de profundidade que é esperado que você vai entender esses conceitos numa disciplina de introdutória como Introdução à Economia. Outro exemplo. Está aqui, o Brasil suportou aviões da Embraer. A Embraer, uma empresa brasileira, suportou 20 milhões de dólares em aviões. Então, saíram os aviões e entraram 20 milhões de dólares. Então, os 20 milhões você coloca na conta de crédito, entra como exportação. Exportação é um crédito. E débito, esses 20 milhões. Aí, o que acontece com os 20 milhões? Bom, são da Embraer, não é do governo brasileiro, não é de mais ninguém, é da Embraer. Mas a gente pensa assim, a Embraer, como eles pegam esses 20 milhões, e daí mas eles querem reais, eles não querem dólares, porque eles têm que pagar as contas deles, têm que pagar os funcionários, os aluguéis, a luz e tudo. Então, eles pegam os 20 milhões, vendem para o Banco Central os 20 milhões e recebem o correspondente em dólar, em real. Então, 20 milhões de dólares é mais ou menos R$5 por dólar, seria 100 milhões de reais. Então, e aí o Banco Central pega esses 20 milhões e põe numa conta que chama reservas internacionais, que fica, o Banco Central recebeu esse dinheiro e fica ali para, se o Brasil precisar para o futuro, é como se fosse uma poupança. Eu vou falar mais sobre reservas internacionais daqui a pouco. Então, o balanço de pagamentos. Esses foram só 2 exemplos, mas o balanço de pagamentos mostra, assim, são milhares, centenas de milhares todo ano de eventos econômicos. A gente vai ver vários outros exemplos de tipo de coisa, e cada um tem que entrar exatamente no lugar certo, e aí qualquer pessoa pode pegar e olhar o balanço de pagamento e ter uma noção de como é que está a relação do país com o resto do mundo, daquela economia com o resto da economia mundial. E aí você chega... Bom, você pode querer olhar os detalhes do balanço de pagamentos, mas uma das coisas que mais interessa assim, as pessoas normais, que não são uma empresa, mas como é que o país está indo, é olhar lá no final a quantidade final. E se o balanço de pagamentos vai mostrar uma entrada de todas as atividades, de todas as entradas e saídas de dólar, de divisas. Se no final teve mais entrada do que saída, e é positivo, a gente fala assim que o país teve um superávit. Teve um superávit no balanço de pagamentos. Se o país saiu mais dólar do que entrou, está importando mais do que está exportando, a entrada de capitais, as várias doações e várias outras formas de entrada e saída de capitais, se no final da conta for negativo, a gente diz que naquele ano o país teve um déficit. Na verdade, não há... Na verdade, se houve um superávit, o que acontece é que aquele excedente vai parar na conta de reservas internacionais. É como se fosse a última atividade que faz do ano, pega tudo que sobrou e põe na conta de reservas internacionais. Então, na verdade, zera. Aí zera o crédito mais débitos é sempre igual a zero, por definição. Mas, de qualquer jeito, a gente fala, às vezes, assim, superávit ou déficit, porque isso dá uma noção do que está acontecendo na economia. Não é verdade, a gente pensa, puxa, eu queria que o Brasil sempre tivesse em superávit. Não necessariamente. Claro que um país não pode estar sempre gastando mais do que está recebendo em qualquer área, e em dólar também, em comércio internacional também, em relações internacionais também. Mas tem horas que um país, por exemplo, um país que está crescendo,
às vezes você teve um déficit, mas o déficit foi que você comprou máquinas, comprou tecnologia, teve vários outros, o país investiu em outros países, teve saída de capital, mas aquilo vai aumentar a capacidade produtiva do país no futuro. Então, aquele déficit é um bom déficit. É que nem você na sua casa, às vezes você se endividou, mas se endividou por algo bom, algo que vai aumentar a sua capacidade produtiva no futuro. O que não pode é o contrário, né? Você se endividar por bobagem, um país ter déficits seguidos vários anos, sem que isso tenha melhorado a capacidade produtiva, a educação, a infraestrutura, várias outras coisas. Depois eu vou mostrar alguns dados reais do Brasil para a gente ver como é que é a balança de pagamento do Brasil especificamente. A gente vai ver aqui a balança, o pedaço de exportação e importação, geralmente o Brasil é superavitário, porque o Brasil exporta muitos produtos, especialmente produtos agrícolas. E o Brasil importa muito também, mas ele exporta, em geral, exporta mais do que importa. E o Brasil, mas na parte de entradas de capitais, o Brasil absorve mais capitais do que ele remete para o resto do mundo. Então, que pode ser bom. De novo, né? O Brasil tem pouca poupança, é bom que entre esses capitais. E os números vão mostrar um pouquinho como é que, em alguns anos específicos, essas contas todas aparecem. Então, vamos começar isso vendo a estrutura geral do balanço de pagamentos. Então, o balanço de pagamentos tem aqui 4 partes, mas vocês vão ver que são duas partes principais. Uma é só o resultado, então não é como se fosse uma parte, é só o resultado. E erros e omissões é só um detalhe. Então, tem as duas partes principais, que são as transações correntes e a conta capital e financeira. Tá? Então, transações correntes, quando você fala assim, balanço de pagamentos, é o que a maioria das pessoas pensam só em exportação e importação. O Brasil exportou soja, o Brasil exportou aviões, exportou sapatos, exportou suco de laranja, o Brasil exporta um monte de coisas. E o Brasil importa um monte de bens também, importa gasolina, importa computadores, importa roupas e algumas outras coisas, várias outras coisas. Então, tem exportação e importação de bens, mas além de bens, tem serviços. Então, se uma empresa de arquitetura brasileira desenha um prédio na Suécia, ele está exportando aquele serviço. Ou, o contrário, uma empresa brasileira compra uma consultoria de uma empresa americana. Então, está comprando serviços. Tem outros serviços que não se trocam muito. Por exemplo, cortes de cabelo, não tem exportação de cortes de cabelo. Pelo menos ainda não existe isso. Talvez com computadores no futuro vai ter. Mas muitos serviços são exportáveis. Então, transações correntes tem essa parte muito importante de exportações e importações de bens e serviços. É o que as pessoas acham, é só isso que tem de comércio internacional. Não, tem muitas outras coisas. Outras coisas, por exemplo, vários fatores de produção, juros, lucros, salários, que o Brasil, empresas no Brasil enviam para o exterior e que empresas do exterior enviam para o Brasil. Então, tudo isso entra aí no processo de exportação. Tem serviços associados, por exemplo, armazenamento da soja, seguros da exportação de soja, outras coisas assim, tudo que está pagando para o exterior, isso entra na transações correntes. Transações correntes pode estar em déficit ou superávit, como a gente viu, o Brasil pode estar exportando ou importando mais, não necessariamente é ruim, como eu falei. E daí tem essa conta de capital e financeira, que são fluxos de capital. Eu não vou descrever agora, a gente vai ver cada um desses em detalhe. Vamos ver primeiro a estrutura geral. Então, o balanço de pagamentos está aqui. Isso aqui é importante, você tem que meio que decorar isso aqui. Isso aqui muda, às vezes, quando mudam as regras contábeis. Para efeitos de introdução à economia, não é tão importante a gente dizer vamos ter uma visão absolutamente atualizada. Mês passado teve uma resolução do Banco Central que mudou um detalhezinho aqui. O ponto não é esse, é pegar essa noção geral do que está acontecendo. Então, tem transações correntes de um lado e a conta capital e financeira do outro.
São as duas grandes contas. O que é erros e omissões? Erros e omissões é que, como eu falei, isso é partida dobrada, qualquer evento que acontece de importação, exportação, fluxo de capital, gera um crédito e gera um débito, e no final os dois têm que ser iguais. Só que na prática, quando você vai fazer isso, tem erros e omissões. Às vezes os dados não são tão bons, ou erros. Então, não exatamente crédito vai ser igual ao débito, mas a gente espera que mais ou menos, né? E a gente joga qualquer discrepância nos erros e omissões. Em geral, isso não deve ser muito grande. Vamos olhar transações correntes primeiro. Transações correntes, então, tem a balança comercial, são as exportações e importações aqui, e a balança de serviços e renda. Então, aqui são como se fosse exportação e importação de serviços ainda. Serviços como viagens, fretes, seguros, royalties, aluguel de equipamentos, e rendas como juros, lucros, dividendos, etc. Aqui está, eu já volto ali porque aqui está descrito tudo aqui. Então, tem venda e balança comercial, venda e compra de mercadorias. Então, tem bens, né, aqui, e tem os serviços. Os serviços a gente divide na parte de serviços, balança de serviços, e balança de rendas. E aí tem uma parte final aqui, que a gente chama assim são doações sem contrapartida. Então, alguma entidade manda para o Brasil doações para uma ONG e não tem nenhuma contrapartida, não precisa fazer nada. Então, ou uma empresa no Brasil manda remessas para o exterior sem contrapartida. Como na economia é raro acontecer coisas sem contrapartida, isso aqui não é muito grande, isso aqui geralmente é um pedaço muito pequeno, então não é tão importante. É importante saber que existe, mas em termos de montantes não é tão grande. Vocês lembram da renda líquida enviada ao exterior? Então, tem renda líquida enviada ao exterior. Líquido quer dizer assim, que tem renda enviada do Brasil para o exterior em pagamento de juros, de lucros. Uma empresa americana produziu no Brasil e aí resolve mandar parte dos lucros que ela gerou para o exterior. Então, ela remete. E uma empresa brasileira no Canadá, por exemplo, produziu lá, remete os lucros que ela teve lá no Canadá de volta para o Brasil. Em termos líquidos, no final das contas, é essa renda líquida enviada ao exterior. Pode ser positivo ou negativo. A gente viu isso em contabilidade nacional, quando a gente viu produto nacional bruto e produto interno bruto. Tá. Então, essa parte aqui de transações correntes. A outra parte, conta de capital financeira, tem duas contas, que é conta de capital e conta financeira. Vamos lá no slide ver o que é. Então, a conta capital, aqui não é muito importante. É transferências de patrimônio por migrantes entre países. Então, você tem venezuelanos que resolvem vir morar no Brasil. Então, eles trazem as coisas deles. Então, entrou bens, entrou capital no Brasil, você registra aqui na conta capital. Ou se um brasileiro resolve morar em Miami, tem muito brasileiro indo para Portugal esses dias, se muda para Portugal, leva todas as suas coisas, tanto os seus bens, mas especialmente seu capital, então você joga aqui na conta capital. Isso é pequeno, é um pedaço muito pequeno, não tem tanta gente se mudando assim para isso ser muito significativo. A parte importante mesmo, essa parte conta financeira, isso aqui tem fluxos muito grandes e fluxos importantes, que são investimento. Então, uma parte é investimento direto, o outro é investimento em carteira. A gente viu já essa diferença nessa disciplina. Então, lembra que investimento direto é quando, por exemplo, uma fábrica chinesa vem para o Brasil e constrói a fábrica, constrói armazém, contrata brasileiros. Então, ela investiu diretamente, é ela que está fazendo o investimento. Não é só ela que está financiando o investimento, mas ela está fazendo o investimento. A gente quer muito desse investimento. E uma empresa brasileira pode ir para o exterior, por exemplo, a Vale do Rio Doce está em vários países na África, está no Canadá, está em vários outros países,
Então, ela está indo e está investindo diretamente, gerando empregos lá em Angola. E a gente quer isso também. A gente quer que empresas brasileiras fazem isso, isso vai gerar lucro lá e remete o lucro de volta. A gente quer todos esses comércios internacionais acontecendo. Então, esse é o investimento direto. Um outro investimento, e a gente já viu isso aqui também, é em carteira. Então, aqui a empresa chinesa resolve, diz, olha, o Brasil está um lugar cheio de oportunidade, vamos investir lá. Só que eles dizem assim, nós não queremos investir nós mesmos, a gente só quer participar. Então, vamos lá para o Brasil, a gente leva o nosso capital, 100 milhões de dólares, por exemplo, e a gente compra ações de uma empresa brasileira. Então, a gente vai participar no financiamento de uma empresa brasileira. Então, a gente vai no Bovespa, compra as ações, que nem você pode comprar, eu posso comprar, o estrangeiro também pode comprar. É ótimo, porque aquela empresa vai pegar esse dinheiro e vai investir, gerar mais emprego, gerar mais capacidade produtiva. É a mesma coisa no Brasil, você pode investir, um brasileiro pode investir na Bolsa de Nova York, em outros lugares, através do seu banco, é claro, e então tem esse investimento líquido saindo do Brasil, entrando no Brasil. Então tem investimento direto, investimento de carteira, todos são bons, o país tem que ter dos vários tipos. Derivativos, não se preocupe muito com isso, isso é um instrumento financeiro muito complicado, pouca gente entende, isso não cai se cair em prova, é só um outro tipo de investimento que acontece. Entendo, tem investimento direto, investimento de carteira e tem derivativos. Não precisa saber muito bem os detalhes. E aí tem outros investimento, por exemplo, de Banco Mundial, FMI, organizações internacionais. Então, tem em mente esses 4 tipos de investimentos: direto, em carteira, derivativos e esses outros. Tá. Aí, vamos voltar para a estrutura aqui. Então, uma vez que a gente já colocou todos os eventos que aconteceram durante o ano, a gente classificou aqui, a gente simplesmente fecha as contas, soma tudo e vê o que deu. Então, aí, erros e omissões, a gente olha qual que é a diferença entre créditos totais e débitos totais. O que não está batendo foi algum erro ou omissão, joga lá, e agora, quando soma créditos totais, débitos totais e erros e omissões, por definição, vai fechar, vai ficar no 0 a 0, e a gente vê o resultado do balanço de pagamentos. Se a soma de todas essas contas, transações correntes, conta capital financeira e erros e omissões, for negativo, a gente diz assim, nesse ano teve um déficit, saiu mais capital do Brasil para o exterior do que entrou, mais capital não, mais divisas. E aí a gente, para fechar totalmente a conta, a gente diz, então, mas saiu mais do que entrou, como é que vai ficar? Quem é que vai cobrir isso? A gente tira das reservas internacionais. Das reservas internacionais são essa pilha de dólares que o país tem, e no Brasil ela está muito grande atualmente, estamos 400 bilhões, é muito bom que tenha essa reserva, como se fosse uma poupança do país, e aí é isso que cobre esse déficit. E se foi positivo, é um superávit, entrou mais divisas no país nesse ano do que saiu, é como se no final daí a gente pega essa quantidade a mais que entrou do que saiu, e aquilo aumenta as reservas internacionais. A gente vai ver um pouquinho, voltar a ver essas reservas internacionais daqui a pouco. Então tá, vamos fazer um exercício aqui só para acabar essa parte aqui. Então, os exercícios são um pouco parecidos com aqueles exercícios que vocês viram de contabilidade nacional. Vocês lembram ali, às vezes, eu não sei, as provas, cada um teve uma prova diferente, mas muitas vezes teve um exercício assim que era, eles dão uma lista, que nem essa que está no slide, é uma lista com um monte de eventos, um monte de atividades que podem ter acontecido em um país em termos de comércio internacional, relações com o resto do mundo. E aí tem uma pergunta, e aí tipicamente, você não vai precisar de todas essas informações. A chave de responder essa pergunta é exatamente saber quais informações você precisa para responder a pergunta e o que fazer com elas. Vamos ver esse exemplo aqui. A pergunta diz assim,
dado essa tabela aqui, calcule a conta de transações correntes. Então, a gente diz, puxa vida, transações correntes, vamos voltar lá para ver. Transações correntes é balança comercial, a balança de serviços e rendas e transferências unilaterais. Se vocês quiserem ver aqui, são essas três aqui. Então, vamos procurar naquela tabela essas coisas que estão aqui. E transferências unilaterais. E somar elas. Então, a gente sabe a definição, a gente está procurando esses elementos que estão aí nesse slide. Aí. Então, vamos lá. Então, tem algum aqui, a exportação de mercadoria 700, importação aqui também de 900. O que mais que tinha lá? Vamos voltar lá para ver. Tinha transportes, viagens internacionais, seguros, royalties, juros, lucros, essas coisas assim. Só olhando primeiro, vamos fazer... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Remessa de lucros é uma delas. Pagamento de juros é outro. Então, royalties está aqui. Então, vamos somar essas coisas todas. Vamos ver no slide aqui. Então, um pouquinho mais sistematicamente. A gente quer balança comercial, balança de serviços e rendas e transferências unilaterais. É isso que está pedindo. E aqui está só a abreviação. Então, primeiro, balança comercial é exportação menos importação. Então, a gente viu aqui, exportação 700, importação 900, põe lá, balanço comercial deu menos 200. Então, a gente já vai botar menos 200 aqui. Balança de serviços e rendas é balança de serviço e balança de renda. Fretes é serviço, royalties é serviço e gastos de turistas estrangeiros no país é serviço. E gastos de brasileiros no exterior, não tem aqui, mas se tivesse, seria serviço também. Tem que saber decorar essas coisas. Então, aqui, pegando aqueles valores, 50 menos 40 mais 30. E balança de rendas. Opa. Vamos lembrar aqui o que é. Balança de rendas, pagamentos de rendas, juros, lucros, etc. Então, tenho aqui juros, 20, lucros, 100. Remessa ao exterior, então vai ser menos 20. Remessas ao exterior vai ser menos 100. E M. Remessa de dividendos. Não, recebimento. Então, recebimento vai ser positivo. Vai ser menos 20, menos 100, mais 10. Aí soma tudo. Essa parte de balança de rendas e serviços dá menos 70. Põe aqui, menos 70. E a última parte é transferências unilaterais. Lembra, isso são aquelas doações sem contrapartida. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, donativos. Donativos é sem contrapartida. Então, entrou 10 recebimento, entrou 10, então é positivo. E agora a gente pode fechar as transações correntes. É o menos 200 aqui, menos 70 aqui e 10 aqui. Então, no final das contas, deu menos 260. Transações correntes está deficitária, menos 260. Então, já temos as transações correntes. Vamos ver agora calcular a conta de capital financeiro. Ela é composta da conta capital, que lembra, são só imigrantes indo ou saindo do país, e a conta financeira, que tem aquela parte de capital direto, investimento carteira, derivativos e outros tipos de investimento. Então, esse aqui é pequeno, mas a gente pode achar aqui, transferência de patrimônio por imigrante. 10. Receita, entrou.
Então, algum imigrante de fora veio morar no Brasil, trouxe 10, ou vários imigrantes trouxeram 10. Bom, agora a parte mais importante, investimento direto, carteira e derivativos. Vamos olhar lá. Olhando aqui na tabela, investimento direto no país. Esse é aquele investimento direto, construir fábricas, estrangeiros construindo no Brasil, capacidade produtiva, 120. Compra de ações de empresa estrangeira, isso é investimento em ações, 30. Derivativos está aqui, 0, então não houve derivativos. E aqui, Banco Mundial, FMI, esses outros tipos, 75. Então, 120, 30, 0,75. Está aqui, investimento direto, 120. Em carteira foi brasileiros, temos líquidos brasileiros compraram mais ações de empresas estrangeiras do que estrangeiros compraram no Brasil. Não tem derivativos. E aqui a parte de outros. Tem 2, na verdade. Eu vi o FMI, mas tem essa parte de amortização da dívida. Então, esse é um outro que se encaixa nessa parte de outros. Então, o Brasil mandou para fora, o Brasil recebeu 75 do FMI, mas pagou 15 milhões. Então, ótimo, daí aí tem esses 10, 150 mais 10, deu 160 no final das contas. Então, vamos juntar essas. Então, a conta capital financeira foi superavitária, em 160. Vamos juntar os dois, os 200, menos 260 que a gente calculou lá nas transações correntes, os 160 que a gente calculou quanto capital financeira, e tem os erros e omissões, vamos olhar na tabela, ver se tem. Opa, está aqui. Erros e omissões deu 60. Isso é só dado, as partidas dobradas não bateram exatamente. Então, coloca aqui e soma tudo, deu menos 40 milhões no final das contas. Então, esse é o resultado, esse é o saldo do balanço de pagamentos, esse é o número que a gente está interessado. Então, esse ano o Brasil foi deficitário. Então, da onde que vai vir esses 40 milhões estão faltando? Das reservas internacionais. Então, o Brasil tem 400 milhões, então aqui pegou esses 40 milhões e botou e fechou. Agora, débito igual a crédito e tudo fechou. Tem problema que foi deficitário? Não tem. Tem anos que vai ser deficitário, tem anos que vai ser superavitário, que não pode ser seguidamente superavitário para sempre. A gente espera que essas atividades tenham aumentado a capacidade produtiva do país e daí, em próximos anos, ele pode estar superavitário. Só para acabar, vou mostrar, isso aqui são números reais disso aqui. Então, isso aqui está meio ruim. Vou mostrar como é que você acha isso em balanço do Banco Central, mas aqui você vê, transações correntes está aqui, tem anos que transações correntes foram positivas, depois com a crise ficaram negativas. Conta capital financeiro, você vê aqui, tem anos que sai mais capital do Brasil do que entra, mas, em geral, entra mais do que sai. Isso é uma característica do Brasil. O Brasil tende a atrair muitos capitais, muito investimento. Essa é a continuação aqui. Os erros e omissões estão aqui, às vezes é para cima ou para baixo. E o resultado do balanço de pagamentos está aqui. Você vê que em todos os anos aqui, quais são os anos mesmo? 2003 a 2011. Devia pegar o mais atualizado, né? Mas a ideia é o que importa. O Brasil foi superavitário. Superavitário aqui em 58 bilhões. E você vê, aqui teve na parte de transações correntes, foi negativo, mas foi compensado com a conta de capital financeiro. 112.
E aí, isso aqui está tudo indo aumentar as reservas internacionais. Você vê que essa tabela, essa linha é igual a essa aqui. Então, deixa eu só mostrar aqui. Se você tem interesse nas reservas internacionais, na próxima aula eu vou falar, mas tem esse boletim do Banco Mundial, ele solta todo mês, então você pode saber, mês a mês, está na internet, é fácil acessar. E está aqui as reservas, aqui não, exportação e importação, quase sempre o Brasil exporta mais do que importa, mas aí tem todas as outras. Importar é só bens e serviços, tem outros fluxos de capital. E aqui que está isso que eu queria mostrar, essas são as reservas internacionais. Você vê, hoje em dia, isso aqui já está... Eu não sei exatamente com essa pandemia o que aconteceu, mas chegou próximo a 400 bilhões. Então, reservas internacionais, o Brasil está bem acolchoado aqui, e nem sempre foi assim. E nem todo outro país é assim. Então, isso aqui dá muita segurança de outros países fazerem comércio com o Brasil, porque eles sabem que mesmo se alguma coisa acontecer, o Brasil tem como pagar isso aqui. Tá. Deixa eu parar aqui, acho que já foi um pouquinho além do que eu queria ter ido, mas na próxima aula a gente volta. Vamos falar um pouquinho dessa polêmica. Só vou deixar no ar isso aqui na próxima aula. Porque dizer assim, puxa, mas o Brasil é um país tão pobre, tem tantos problemas e desemprego, por que a gente não pega esses 400 bilhões e resolve o problema da pobreza no Brasil? Né? É uma sugestão que já foi feita. E eu vou argumentar que não é tão fácil assim e que seria meio displicente, meio temeroso usar esses recursos dessa maneira. Mas eu deixo isso para a próxima aula. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão aqui? Então, tá. Então vou parar aqui e a gente continua na quarta-feira.